Bom, hoje na geometria analítica nós vamos ver o que a gente chama de equação reduzida da reta, certo? Lembrando que nós já vimos a equação geral, né? Já vimos como é que encontra uma equação geral de uma reta e hoje nós vamos ver como é que a gente trabalha com a equação reduzida da reta. Bom, simplesmente a equação reduzida, ela tem esse formato que vocês estão vendo aí na tela, né? Ela é colocada dessa forma: y é igual ao m vezes um x mais um q. O que é que significa essas letras, né? O m é justamente aqui o coeficiente angular da reta, né? E o q é o que nós vamos chamar de coeficiente linear. Simplesmente, a equação reduzida, basicamente é quando você pega uma equação geral e você isola o y. Não tem novidade aqui, é só isso. Então, quando você pega uma equação, né, da reta e você isola o y, basicamente você encontra aí a equação reduzida da reta. E qual é a vantagem de exibir uma equação dessa forma aí, né, da forma reduzida? Eu preparei aqui umas animaçõezinhas para a gente ver qual é a vantagem de fazer isso, certo? Então eu estou aqui com a reta F, né? Uma reta vermelha, né? Perceba que a inclinação dessa reta vermelha é 120 graus, beleza? E aqui nesse quadro amarelo eu coloquei a tangente 120, né? Claro que é aproximada, né? Aqui não é o valor exato. Então aqui a tangente 120 é aproximadamente menos 1,7, certo? Quer dizer que esse menos 1,7 é o que a gente chama de coeficiente angular dessa reta. Aí o que eu fiz? Eu exibi aqui nesse quadro verde a equação dessa reta vermelha com o y isolado, né? Até aqui vocês viram a equação todo mundo no primeiro membro. Agora não, eu peguei a equação e coloquei o y isolado. O que aconteceu aqui? O termo que depende de x, ele está sendo aqui multiplicado por menos 1,7, que é justamente quem? O coeficiente angular da reta, né? Mais aqui um termo independente, que é 5,3. Qual é a interpretação desse 5,3, né? Ó, observe aqui que eu vou mexer o ponto que a reta passa aqui no eixo y. Eu quero que, à medida que eu vou mexendo aqui esse ponto, eu quero que vocês observem esse termo independente da equação. Por exemplo, aqui é 4,7. Perceba, eu vou colocar aqui o ponto passando pelo ponto 4. Olha o que acontece aqui com o termo independente da equação. Aqui fica 4. Se eu colocar no 3, aqui fica 3. Ó. Se passar aqui pelo 2, aqui fica 2. Certo? Se eu colocar aqui no menos 1, aqui também fica menos 1. Beleza? E assim vai. Ó. Se eu colocar no menos 2, aqui também fica menos 2. O que significa isso? Significa dizer que esse termo independente, quando você isola o y, ele é justamente, né, a ordenada do ponto que toca o eixo y. Basicamente é isso. Eu posso jogar esse ponto, por exemplo, lá para o 12. Então aqui, ó, na equação da reta vai ser um 12. Certo? Se eu colocar lá para baixo, no menos 10, aqui na equação da reta vai ser menos 10. Então esse termo independente é a ordenada, né, do ponto que a reta toca o eixo y. Beleza? E o cara que multiplica o x é justamente o coeficiente angular da reta. Perceba que, à medida que eu altero aqui a inclinação da reta, né? Nesse momento aqui está 117,2 e a tangente aqui é menos 1,9, ou seja, o coeficiente angular aqui está nesse quadro amarelo, né? Que é menos 1,9. Perceba que ele é justamente o cara que aparece aqui multiplicando o x. Ó. À medida que eu altere a angulação, ó, a única coisa que se altera aqui é o coeficiente angular.
e o coeficiente angular aparece justamente aqui multiplicando o x, beleza? Então a vantagem de exibir a equação reduzida da reta é justamente isso. No M você vai ter o coeficiente angular, né, que é a tangente do ângulo que a reta faz, certo? E esse Q aqui é justamente o coeficiente linear, né? Resumindo, está escrito aí para vocês, né? O coeficiente de x da equação reduzida é o coeficiente angular, ou seja, o M aqui, o cara que multiplica o x é o coeficiente angular, né, da reta. O termo Q, né, que é o termo independente, que não aparece nenhuma variável sendo multiplicada por ele, né, vai ser a ordenada do ponto, né, de interseção da reta com o eixo das ordenadas, com o eixo OY, beleza? E esse valor aqui você chama de coeficiente linear. Então nós temos o coeficiente angular, que é a tangente da inclinação, e nós temos o coeficiente linear, que é justamente esse termo independente aí quando você isola o y, beleza? Bom, então se você tiver uma equação geral da reta, né, a equação geral, para quem não lembra, ela é exibida dessa forma. Essa aqui é a que a gente chama de equação geral da reta. É quando você exibe tudo no primeiro membro, né? O cara que multiplica x, o cara que multiplica y, e mais o termo independente você coloca igual a zero. Então essa aqui é o que a gente chama de equação geral da reta. Se você tem uma equação geral da reta, né, e quer saber o coeficiente angular, a partir dessa equação, você pode simplesmente fazer essa continha aqui, ó. O coeficiente angular da reta é sempre o menos a sobre b. E o coeficiente linear é sempre o menos c sobre b, né? Como é que você sabe disso? Bom, é só você, se você não lembrar dessas formulazinhas aí, você pode fazer o seguinte. Como é que você encontra esses caras? Basta você exibir a equação reduzida da reta. Se você tiver uma equação geral, se você isolar o y, você consegue achar a equação reduzida. Então, por exemplo, vou fazer aqui de maneira genérica, eu posso pegar essa equação aqui e isolar o y. Olha o que acontece se eu isolar o y aqui, ó. Eu vou deixar o by desse lado aqui, eu vou passar o menos ax para o outro lado e o menos c. Certo? Agora isolo o y, ou seja, passo o b dividindo. Então o y vai ser quem? Menos ax sobre b menos c sobre b. E aí é justamente aquilo que eu falei. O cara que multiplica o x, ele é o coeficiente angular. E o cara que fica sozinho, né, que é o termo independente, é o coeficiente linear, certo? Então, eu particularmente não gosto muito de decorar essas formulazinhas, porque quando eu preciso calcular o coeficiente angular ou o coeficiente linear, eu coloco da forma reduzida, que é simplesmente isolar o y, certo? Então não tem muita dificuldade. Beleza, então vamos praticar o que eu estou falando aqui, né, para não ficar só na teoria. Vamos aqui. Considere a reta R de equação reduzida. Tá aqui, a equação reduzida. Como é que você identifica que isso aqui já é equação reduzida? Basta olhar para o y isolado aí, ó. O y está sozinho no primeiro membro e o resto está no segundo membro. Então isso é a característica de uma equação reduzida, certo? Ele quer que você construa o gráfico de R, né? Ele quer que você construa o gráfico dessa equação aqui. Bom, para construir um gráfico de uma reta, não é difícil. Você só precisa saber 2 pontos da reta. Apenas isso. Se você souber 2 pontos da reta, você consegue achar o gráfico dela. Então vamos aqui. Aqui é o eixo X, né? E aqui é o eixo Y. Vamos fazer aqui a letra A. Ok. Os melhores pontos para você encontrar, né? Os melhores pontos para você encontrar são os pontos que a reta toca os eixos. O eixo X e o eixo Y, certo?
Aqui no eixo X, nós temos o y igual a zero, né? A ordenada de qualquer ponto que está aqui é zero. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o y igual a zero nessa equação, certo? Eu vou juntar essas duas coisas aqui. O y igual a zero e a equação da reta. Se o y é igual a zero, eu substituindo aqui na reta, eu vou ficar assim, ó, 2x mais 6 igual a zero. Então, 2x é igual a menos 6. X é igual a menos 3. O que significa isso? Significa que se o y for zero, o x é menos 3. Em outras palavras, significa que essa reta aí, ela passa pelo ponto menos 3 e 0. Aí nós podemos marcar aqui o ponto menos 3 e 0. Vamos dizer que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui do lado esquerdo é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, né? Então menos 3 e 0 vai ficar justamente aqui, ó. Então a reta com certeza ela passa por aqui, por esse ponto, certo? Aí nós podemos agora ver por onde é que a reta passa agora no eixo Y. Para isso, você faz o x igual a zero. Porque qualquer ponto que está no eixo Y, a abscissa é zero. Então se você fizer o x igual a zero na equação que foi dada, o que você vai obter? É que o 2 vezes 0 mais 6 vai dar igual ao y. Certo? 2 vezes 0 dá 0, então vai ficar 6 igual a y, né? Ou, em outras palavras, y igual a 6. Significa dizer que, se o x for 0, o y vai ser 6. Então, essa reta, ela passa pelo ponto 0 e 6, né? Digamos que o ponto 0 e 6 esteja mais ou menos por aqui. Ponto 0 e 6. E aqui é o ponto menos 3 e 0. Oi. Não é aquilo que tu tinha dito, que quando isola o y, às vezes a pessoa sabe que ele vai traçar a ordenada, né? Isso. Aí nem precisava fazer, só precisava fazer o do x para encontrar o m. Muito bem. Ó, Maria Eduarda tá falando o seguinte, ó. Ela observou bem o que eu falei. Esse cara aqui é justamente o cara que toca o eixo Y, né? Então, se você não precisar fazer realmente essa parte aqui, certo? Porque, com certeza, ele tem que tocar o 6 bem aqui, ó. Certo? Pronto, aí agora para desenhar o gráfico é só desenhar uma linha que passa por esses dois pontos. E qualquer outro ponto que você acha, se eu desenhar reto, né? Qualquer outro ponto que você substitua lá na equação da reta vai cair aqui em cima. Certo? Então não precisa você estar fazendo mais de 2 pontos, só precisa de 2. Então esse é o gráfico aí da reta. Então toda vez que você precisar desenhar o gráfico de uma reta, basta encontrar 2 pontos por onde ela passa. Não precisa de mais do que isso. Vamos aqui a letra B. No primeiro ponto, ele pede o coeficiente angular da reta, né? Aqui não tem segredo. Se você está com a equação reduzida e você quer o coeficiente angular, basta você ver quem é que está multiplicando o x. Certo? No nosso caso aqui, quem é que está multiplicando o x aí? É o 2. Então, o 2 é o coeficiente angular. Então, tá aqui, coeficiente angular igual a 2. Isso quer dizer que quando você está com a equação reduzida da reta, você já sabe quem é a tangente desse ângulo aqui, ó. Certo? No caso aqui, a tangente desse ângulo, quando você fizer, vai dar 2, de certeza. Ok? No caso aqui é o alfa, né? Vamos lá para mais a outra pergunta aí, que é o coeficiente linear da reta, né? Quem é o coeficiente linear da reta? É justamente aí o que a gente está comentando sobre o 6. Esse aqui é o coeficiente linear da reta, né? Então, vou chamar aqui de Q, ele é igual a 6.
É justamente, ó, o coeficiente linear é a medida algébrica desse segmento de reta aqui, ó. É como se fosse a altura do ponto, né? Em relação ao eixo Y. Esse tamanho aqui, né, é o coeficiente linear da reta. E o coeficiente angular é a tangente da inclinação. Beleza. Alguma dúvida sobre esse exemplo? Na verdade, a equação reduzida ela é mais simples do que as outras que a gente viu, né? Ela é mais simples do que a geral, ela é mais simples do que aquela parte da equação fundamental, né? Não é tão complexo, né? Muito fácil. Ela facilita bastante as coisas. A inclinação alfa da reta R está aqui, ó, o ângulo, né? Que ele está falando. Essa reta está fazendo um ângulo aqui com o eixo X. Representada abaixo. É tal que a tangente de alfa é igual a 3. Ele quer a equação reduzida da reta, né? Então, quando você escutar essa palavra equação reduzida da reta, entenda que ele está querendo que você faça uma equação nesse estilo aqui. Tem que ser nesse estilo a equação reduzida. O m é justamente o coeficiente angular da reta. O m nesse caso aí é a tangente da inclinação. A inclinação é alfa. Então, o m aqui é a tangente da inclinação da reta. Só que isso já foi dado, né? De bom aqui, ó. A tangente do alfa é 3. Então, a inclinação é alfa e o coeficiente angular é 3. Então, nós já temos aqui parte da equação, né? 3x mais... Agora o Q, né? Quem é que vai ser o Q? O Q é o coeficiente linear da reta. É justamente essa medida aqui algébrica, ó. Esse tamanho aqui, né? O ponto é a ordenada do ponto que a reta toca o eixo Y. Então, aqui no caso, ó, é menos 2. Então, não é mais, é menos, né? Menos 2. E acabou, ó. Só isso. Então, se você tem o coeficiente angular e sabe qual é o ponto que a reta toca o eixo Y, você já sabe dizer qual é a equação da reta. Só isso. Dias, Oi. era isso que eu ia perguntar, porque, tipo assim, na fórmula é y igual a m multiplicando x mais q. Certo. Aí eu ia pensar que colocava um mais, aí se fosse um número negativo, eu ia colocar entre parênteses, mas aí troca, né? Assim, de certa forma é isso que eu estou fazendo, né? Porque se tivesse um mais, você ia botar menos 2, né? Aí mais com menos fica menos 2. Na verdade, eu já fiz essa operação aqui, né? Mas vai que tu considera errado, né? Não, não fica errado, não. Só que você tem que deixar menos, né? No final. Você poderia ter feito outra etapa. Se tivesse feito assim, né? 3x mais... Peraí. Travou aqui. Mais menos 2. Se você deixasse assim, aí depois você ia fazer outra etapa, que era fazer o mais com menos. Não tem problema você fazer dessa forma, não. Depois fazer isso. Vamos lá. Seguindo aqui. Exemplo 3, né? Considere os pontos A e B, né? Tá aqui as coordenadas dos dois. Na letra A, ele pede que você represente no plano cartesiano a reta R que passa por A e B. Então, basicamente, aqui é só você pegar o ponto A e traçar ele, né? Vamos ver aqui, onde é que está o ponto A. Digamos que aqui seja o 1, aqui seja o 2 e aqui seja o 3. Aqui no eixo Y, aqui seja o 1, aqui seja o 2 e aqui seja o 3, né? Quem é o ponto 2 e 3? É o ponto que a abscissa aqui está relacionada com 2 e a ordenada está relacionada com 3. Então, o ponto que ele está se referindo aqui, ó, é esse. Esse é o ponto A. A abscissa é 2, a ordenada aqui é 3. Quem é o ponto B? É o ponto 1 e 5. Então, eu vou aqui só colocar aqui o 4 e aqui o 5.
Então, quer dizer que a abscissa aqui desse ponto está relacionada com 1 e a ordenada está relacionada com 5. Então, esse aqui é o ponto B. Né? E quem é a representação dessa reta? É justamente uma reta, né, que passa aqui por A e B. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho. É justamente isso aqui. Essa é a nossa reta R, né? Pronto, tá aí a letra A. E agora vamos para a letra B. Como eu falei, você só precisa de 2 pontos, não precisa de mais nada para desenhar uma reta. Na letra B, ele quer a equação reduzida da reta, né? Dessa reta aqui que eu tracei. Bom, para a equação reduzida, você precisa basicamente de 2 elementos. Você precisa do coeficiente angular e você precisa do coeficiente linear, certo? Nesse caso aqui, não está tão óbvio, né? Não está tão óbvio que ele não falou aí quem é o cara que toca o eixo X e também não falou quem é o cara que toca o eixo Y. Falou basicamente só os 2 pontos aqui, né? Aí nesse caso aqui, o que você vai fazer? Acho que na minha primeira aula eu mostrei como é que a gente encontra a equação geral da reta, né? Então nesse caso aqui, compensa mais nós irmos atrás da equação geral e depois colocar da forma reduzida, certo? Então, quando você tem 2 pontos, para você encontrar a equação da reta, você faz o seguinte. Você vai pegar aquele determinante. Primeira linha fica sempre isso, x, y e 1. A segunda linha você coloca um dos pontos. 2, 3 e 1, né? E a outra linha você coloca 1, 5 e 1. E iguala isso a 0. Aí usa aquela técnicazinha, o daqui de baixo sobe, o x aqui vai descer, aí o 1 vai subir e o 1 vai descer. Aí você faz aqui as multiplicações, né, nas diagonais. Primeira diagonal vai ficar 1 vezes y vezes 1, fica y. Depois, x vezes 3 vezes 1, fica 3x. Depois aqui, 2 vezes 5 vezes 1, fica 10. Beleza, é a primeira parte. Agora você vai fazer as outras multiplicações. E nessas multiplicações você tem que inverter o sinal, né? Vai começar assim, ó. 2y vezes 1. Então vai ficar o 2y positivo, vai ser a nota negativa. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3, aí você vai anotar menos 3. X vezes 5 vezes 1 dá 5x, você anota menos 5x, igual a 0. Beleza, agora é só dar uma ajeitada aqui nessas contas, você coloca os que dependem de x primeiro, então vai ficar aqui 3x com menos 5x dá menos 2x. Agora os que dependem de y, que é o y e o menos 2y. Y menos 2y dá menos y. Agora os números independentes aqui, que é o 10 e o menos 3, que dá 7, igual a 0. Para ficar mais bonitinho ainda, você pode multiplicar por menos 1, né? Para deixar isso aqui tudo positivo e ficar bonito. Então, fica assim. Então, o que eu encontrei aqui não foi a equação reduzida. O que eu encontrei aí foi a equação geral, certo? Isso aqui é a equação geral, não confunda. Beleza, mas como é que da equação geral eu consigo a equação reduzida? Simplesmente isolando o y. Apenas assim. Então, isolando o y, ou seja, deixando o y sozinho no primeiro membro, você vai passar esse 2x para o outro lado. E você vai passar o 7 também, invertendo o sinal. Então está aqui a equação reduzida da reta. Né? Então no caso em que você não tem o coeficiente angular e não tem o coeficiente linear, né? Você só tem 2 pontos,
é melhor você encontrar a equação geral por esse método aqui e depois isolar o y, que você consegue achar a reduzida, né? Beleza. A partir da equação reduzida, nós conseguimos achar aqui a letra C, né? Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa reta aí. Como é que você acha? Bom, o coeficiente angular é esse carinha aqui. O coeficiente linear é esse aqui. Então, pronto. O coeficiente angular é menos 2. O coeficiente linear é 7. Né? Significa que a tangente desse ângulo aqui vai ser 7. Né? E essa reta vermelha, ela vai tocar aqui o eixo Y. 7 não, desculpa. Menos 2, né? E esse ponto aqui, que a reta toca o eixo Y, vai ser o 7. A interpretação é essa. Ok? Então tome cuidado que nem sempre vai ser fácil achar a equação reduzida. Nem sempre vai vir o coeficiente angular e o coeficiente linear de cara, né? Aí você usa essa outra estratégia aí. Dias, Oi. me explica só um negócio que eu não entendi muito bem. Tu tinha dito no começo que para achar o M, né, ia fazer menos A sobre B. Aí quando é que a pessoa vai usar essa fórmula? Nesse caso aqui, ó. Tá vendo aqui? Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear das retas. Então, quando você tem uma equação geral da reta e você está precisando do coeficiente angular, por exemplo. Para você não ter que isolar o y, né? Você simplesmente faz aquela formulazinha. Se você preferir, né? Por exemplo, fazer aqui a letra A das duas maneiras, ó. A letra A você tem 5x mais y menos 2 igual a 0, né? Então, o que você vai fazer? O coeficiente angular vai ser o menos A sobre B, né? E aí, quem é o menos A sobre B? Vai ser o A aqui no caso é o 5, né? E o B vai ser 1. Então, vai ser o seguinte, vai ser o menos 5 sobre 1. Mais conhecido como sendo o menos 5. Pronto. E o coeficiente linear, quem é que vai ser? Vai ser o menos C sobre B. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vai ficar o seguinte, vai ficar o 2, né? Menos 2 sobre 1. No caso, dá 2. Isso é usando as formulazinhas, né? Se você tiver a equação geral e quiser o coeficiente angular e linear. Eu basicamente prefiro, né? Eu prefiro isolar o y para achar esses dados, né? Porque perceba aqui, ó, se eu tivesse isolado o y, como é que fica? Ó? Y é igual a menos 5x mais 2. E aí quando eu encontro aqui a equação reduzida da reta, eu já tenho essas informações aqui na minha cara. Ó. Tá vendo? Ó? Menos 5 aqui é o coeficiente angular e o 2 é o coeficiente linear. Então você tem essas duas opções. Ou você usa essas formulazinhas para encontrar esses dados, ou você simplesmente isola o y e acabou. Certo? Vamos aqui na letra B. Então vamos usar aqui, sei lá, as fórmulas. Então, o coeficiente angular vai ficar menos A sobre B. Lembrando aqui que o A é 6 e o B é menos 2. E o C é 1. Certo? Então, nós vamos fazer aqui menos 6, né, sobre B, que o B é menos 2. Então, o coeficiente angular vai ser 3. E o coeficiente linear vai ser o menos C, ou seja, menos 1, sobre B. Quem é o B?
é o menos 2. Certo? Aí vai ficar, esse menos com menos vai ficar positivo, então vai ficar 1 meio. Na letra C, quem é que vai ser o A? O A vai ser o 7, o B vai ser o 4 e o C vai ser 0, porque não aparece aqui, certo? Então como é que vai ficar? O M vai ficar menos o A, que é 7, sobre o B, que é 4. Então fica menos 7 quartos, é isso aí mesmo. E o coeficiente linear vai ser menos o C, que é 0, sobre o B, que é 4. Só que isso aqui dá 0. Certo? Então você já vê aí que quando não tem o C, quando o C for 0, né, o coeficiente linear é 0. Né? Significa dizer o seguinte, ó, quando o coeficiente linear é 0, se eu trazer isso aqui por 0, né? Ó, a equação fica y igual a 0, né? Nesse caso aqui. Beleza. Então, era isso, pessoal.